Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar do BTLG11, que divulgou um novo relatório referente ao mês de novembro. Mas antes, pessoal, vamos dar uma conferida em alguns números do BTLG. No momento que eu gravo esse vídeo, o fundo está negociando nessa faixa próximo aos R$ 90. Como nós podemos ver aqui nesse gráfico, o BTLG também vem caindo nos últimos meses, em função do cenário atual que os fundos imobiliários estão passando. Sendo que nos últimos 12 meses o fundo acumula uma queda de cerca de 4%, hoje o BTLG negocia com um PVP próximo a 0,89, que corresponde a um desconto de cerca de 11% em relação ao valor patrimonial de R$ 103,93. Agora, olhando para os dividendos, nos últimos meses o fundo está pagando 78 centavos por mês para os cotistas, sendo que nos últimos 12 meses o BTLG distribuiu R$ 9,25, que corresponde a um dividend yield próximo a 10%. Mas vamos dar uma conferida no último relatório divulgado pela gestão do BTLG. Para quem não conhece o fundo ainda, o BTLG11 é um dos maiores fundos logísticos do mercado. Hoje o fundo possui um valor de mercado de mais de 4 bilhões. O BTLG atualmente tem 36 imóveis no portfólio e conta com 365 mil cotistas, que mostra que o BTLG é um fundo bastante relevante. Em relação aos principais destaques do último mês, o BTLG registrou um lucro de um pouco mais de 6 milhões referente ao recebimento da primeira parcela da venda do galpão de Guarulhos, conforme divulgado no fato relevante do dia 17 de outubro. Aqui a gestão destaca que a vacância física do fundo caiu mais um pouco, para cerca de 1,4%, mas isso não ocorreu por alguma nova locação, mas sim pelas novas aquisições que o BTLG fez. Então a ABL do fundo acaba aumentando e, consequentemente, a vacância diminui. Mas a gestão ainda destaca que os espaços vagos nos imóveis de Jundiaí e Cabreúva estão em negociações avançadas para locação. Outro ponto de destaque é que o BTLG está passando por um processo de reciclagem de portfólio, então o fundo está buscando vender alguns ativos e comprar outros, sendo que no mês de novembro o fundo anunciou também a venda de dois ativos, o BTLG Camaçari e o BTLG de Campinas, por aproximadamente 57 milhões. Mais abaixo aqui a gestão traz a composição do resultado e o guidance de dividendos, e descendo um pouco mais nós temos a DRE do BTLG. Nesse último mês o resultado do fundo foi de um pouco mais de 40 milhões, e como nós podemos ver aqui, o fundo distribuiu para os cotistas um pouco mais de 33 milhões. Então mais um mês que o BTLG 11 consegue gerar mais do que distribui, conseguindo assim fazer uma pequena reserva de 21 centavos por cota. E aqui ao lado nós podemos ver como o BTLG está bem diversificado. Hoje o fundo possui 73 locatários, sendo que a maior exposição em receita é o açaí com 7%. Descendo um pouco mais, a gestão traz alguns números dos contratos. Hoje praticamente metade dos vencimentos estão para 2029 em diante, então são contratos um pouco mais longos. E para o ano de 2025, somente 5% dos contratos estão vencendo, trazendo assim mais segurança para o fundo. E cerca de 16% da receita possui revisional para 2025, que pode aumentar um pouco a receita do BTLG para o ano que vem. Em relação à diversificação geográfica do BTLG, o fundo possui uma certa concentração em São Paulo, já que 90% da ABL está localizada em São Paulo, mas o fundo possui também imóveis em outros estados, como nós podemos ver aqui. Aqui nos dados da vacância, como eu já havia mencionado anteriormente, a vacância no mês de novembro caiu de 2% para próximo a 1%, mas isso aconteceu em função das novas aquisições do fundo, e ao lado nós temos a posição de caixa do BTLG. Hoje o fundo possui cerca de 586 milhões em caixa e cerca de 149 milhões em dívidas, que é a alavancagem do fundo. Mas é uma dívida muito pequena para o tamanho do fundo, e o BTLG poderia eliminar essa alavancagem com a própria posição de caixa, então nesse ponto não temos com o que se preocupar. Aqui a gestão traz um histórico das vendas do BTLG. Nos últimos 3 anos o fundo fez um total de 771 milhões em vendas, e a gestão ainda destaca que possui negociações em andamento que podem alcançar mais de 520 milhões, que mostra que o pessoal do BTLG busca fazer uma gestão ativa, comprando e vendendo os imóveis para trazer um maior retorno para o cotista. Descendo um pouco mais, nós temos alguns indicadores do fundo. Aqui nós podemos ver que o número de cotistas do BTLG vem sempre crescendo desde 2018
E em relação à rentabilidade, a gestão conseguiu entregar 58% de rentabilidade no período, ficando na frente da rentabilidade do CDI, do Ibovespa e também do IFIX. Antes eu havia comentado sobre a concentração que o BTLG possui em São Paulo, mas vale destacar que isso na verdade é um ponto muito positivo. Como nós podemos ver aqui, cerca de 32% dos imóveis estão localizados em um raio de 30 quilômetros de São Paulo e cerca de 40% estão em um raio de 60 quilômetros de São Paulo. Então são imóveis muito bem posicionados, próximos aos principais centros de distribuição. E mais abaixo aqui a gestão traz mais detalhes dos 36 imóveis que fazem parte do portfólio do BTLG e também destacam os 5 imóveis que estão em processo de venda. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques do último relatório do BTLG 11. Como nós vimos, o fundo está sendo muito bem gerido, possui excelentes imóveis, uma boa posição de caixa para novas aquisições, possui também uma vacância praticamente zerada e um nível de endividamento muito tranquilo para um fundo do porte do BTLG. E a gestão ainda busca sempre estar se movimentando no mercado, no sentido de comprar e vender os ativos do fundo para gerar mais resultado para o cotista. Mas como nós podemos ver aqui no gráfico, muitas vezes esse trabalho não acaba se refletindo no valor da cota, já que o BTLG, como a indústria de fundos imobiliários no geral, vem caindo bastante nos últimos meses, apresentando assim uma boa oportunidade de investimento, mas sempre lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Inclusive, deixe aqui nos comentários se nesse momento você está aportando no BTLG 11 ou se está comprando outro fundo imobiliário. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e curtir o vídeo, que toda semana tem vídeos novos aqui falando de fundos imobiliários. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!